Pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a designação básica dos rolamentos com auxílio aqui de um código em Python. Primeiro, o que é a designação básica dos rolamentos? São esses dígitos aqui que eles podem vir dentro da designação básica com 3 dígitos, 4 dígitos ou até 5 dígitos. Isso estou falando o que normalmente nós encontramos. Por exemplo, aqui eu tenho essa designação básica, isso aqui é do site da SKF, é um rolamento rígido de esferas, onde nós temos aqui 4 dígitos. É um rolamento rígido de esferas. Se a gente rolar aqui para baixo, a gente vai ter aqui mais informações. Por exemplo, o seu diâmetro do furo é 50 milímetros. E aí, com aquele código, a gente vai digitar ali quais são a sequência de dígitos e vai mostrar para nós qual é o diâmetro do furo, qual a regra ele pertence, certo? Então aqui é só para mostrar um exemplo que ele pode vir normalmente, certo? Vai haver algumas exceções quando a gente for falar um pouco das designações, mas normalmente você tem 3 dígitos, 4 dígitos e 5 dígitos. Esses são os mais comuns. Então aqui, exemplo de um rolamento 6210, onde o 6 representa o tipo do rolamento, que é o rolamento rígido de esferas. E o 10 aqui vocês vão ver o que representa e como a gente encontra o diâmetro do furo a partir destes dígitos aqui. Vamos para o código. Detalhe, eu vou colocar na descrição do vídeo o código para que você possa também praticar e aí auxiliar você no aprendizado sobre esse importante conhecimento que é a designação básica dos rolamentos, principalmente para aquele profissional de manutenção. Vamos lá, aqui eu tenho o código. O intuito do vídeo não é ensinar você a programação em Python, embora eu veja isso como fundamental, um aprendizado muito interessante para um profissional, mas o objetivo maior é mostrar aqui um pouquinho da designação básica, como você pode aprender, memorizar, porque isso vai fazer diferença no seu dia a dia. Vamos lá, eu vou colocar aqui para rodar o código. Você vai ver o que vai acontecer. Vou dar o play aqui. Ele está demorando um pouco porque ainda está conectando aqui. Você pode também abrir aí no seu navegador. Se você tem uma conta de Gmail, abrir o Google Colab, certo? É onde está sendo apresentado aqui o código. O que acontece aqui? Ó? O que aparece aqui? Ó? Tem uma lista aqui, ó, de 1 a 7. Normalmente é isso que a gente encontra para o primeiro dígito do rolamento, que é o seu tipo. Se ele inicia com 1, rolamento autocompensador de esferas. Se ele inicia com 2, autocompensador de rolos. Com 3, rolamento de rolos cônicos. 4, rolamento rígido de 2 carreiras de esferas. 5, rolamento axial de esferas. 6, rolamento rígido de esferas. 7, rolamento de uma carreira de esferas de contato angular. E para os furos existem algumas regras fixas. Por exemplo, se os 2 dígitos do rolamento termina com 00, o seu diâmetro interno é 10 milímetros. Se termina com 01, 12 milímetros. Se termina com 02, 15 milímetros. Se termina com 03, 17 milímetros. Vamos fazer uma sequência aqui de 3 rolamentos. O primeiro a gente vai colocar um rolamento com 3 dígitos. Eu vou digitar aqui, aí tem uma pergunta. Qual a quantidade de dígitos? Eu vou colocar que esse rolamento tem 3 dígitos. Vou digitar 3, vou dar um Enter. Qual a sequência de dígitos? Então, o primeiro dígito do rolamento é 6. O segundo dígito é 0. E o terceiro dígito eu vou colocar aqui 8. Eu vou dar um Enter. O que aparece? Veja só. O diâmetro do furo desse rolamento é 8 milímetros e a sua designação básica do rolamento é 608. Então aqui ele entra na primeira regra. O rolamento pequeno, miniatura, que vai até 10 milímetros. O último dígito do rolamento é o diâmetro do furo, certo? Então aqui fizemos aqui o primeiro exemplo, o rolamento 608. É um rolamento, se ele inicia com 6, aqui a gente tem acima rolamento rígido de esferas e o seu furo 8 milímetros. Vamos fazer outro exemplo, esse 6210. Vamos lá. Agora ele tem 4 dígitos na sua designação básica. Vou colocar aqui 4 e vou dar um Enter. Qual a sequência de dígitos? O primeiro dígito é 6.
O segundo dígito é 2. O terceiro dígito é 1. E o quarto dígito é 0. Então, é um rolamento rígido de esferas, que ele inicia com 6. E o diâmetro do furo é 10 multiplicado por 5. Ou seja, 10 vezes 5, 50. Justamente o que a gente viu aqui, ó. Diâmetro do furo, 50 milímetros. Então, veja. O diâmetro do furo desse rolamento é 10, que é os últimos dígitos. 10 vezes 5, 50 milímetros. E a sua designação básica, 6210. Vamos fazer um exemplo com 5 dígitos. Qual a quantidade de dígitos? Vou colocar 5. Primeiro dígito, 2. Segundo, vou colocar 2 também. Vou colocar 2 novamente. E vou colocar aqui 5. Então, o que apresenta para a gente? Veja só. O rolamento, a sua designação básica é 22.215. O diâmetro do furo vai ser os dois últimos dígitos, que é o 15, vezes 5. Então, multiplica 15 vezes 5, que vai dar 75 milímetros. Rolamento, eu vou digitar aqui, rolamento 22.215. Rolamento 22.215. Rolamento autocompensador de rolos. Deixa eu ver o que ele vai abrir para a gente aqui. Rolamento 22.215, rolamento autocompensador de rolos. E ele tem aqui o seu furo, ó, 75 milímetros. E se ele inicia com 2, rolamento autocompensador de rolos. Então veja, aqui, em resumo, nós vimos aqui que na sua designação básica, normalmente ele vem com 3, 4 ou 5 dígitos, certo? Esse código aqui é para facilitar o entendimento. Por exemplo, aqui, ó, para fechar, vou colocar aqui um rolamento, terminando aqui com essa regra fixa. Então vamos lá. Seria um rolamento aqui, vou colocar 4 dígitos. Um rolamento iniciando com 6, 2 e terminando com 0, 1. O que o código diz para a gente? O diâmetro do furo obedece à regra fixa dos últimos dígitos, ou seja, se ele termina com 0, 1, o seu diâmetro interno é 12 milímetros. Eu vou até digitar aqui também. Vamos fazer essa pesquisa aqui. Rolamento. Eu coloquei aqui, nem sei se era um rolamento padronizado, mas vamos. 6201. Então, 6201 é um rolamento rígido de esferas. Um rolamento rígido de esferas, ó, 6201. E termina aqui, ó, com 12 milímetros. Exatamente aqui o que a gente colocou, 01, 12 milímetros. E assim, com esse código, você pode praticar um pouco e aprender mais um pouquinho sobre a designação básica dos rolamentos. Lembrando, aqui o intuito desse vídeo não é ensinar a programação, e sim mostrar como a programação pode auxiliar você no aprendizado de conteúdos técnicos na sua profissão. Tá certo? Então, mas lembrando que o código vai estar na descrição do vídeo, tá? Se você gostou, curte. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um abração, até mais.